separei mais um vídeo aqui que foram descobrir desse Fantinel aí, que seria bom, seria ótimo o STF dar uma olhadinha. O STF podia dar uma olhadinha, que foi postado pelo Boscardin, que é gaúcho, inclusive, advogado e jornalista. Diga. Antes de você soltar esse aí, eu tenho uma questão que é a direita liberal, a direita radical, a ultradireita, sempre defendeu esse tipo de coisa, alegando, trazendo a questão da liberdade de expressão, né? Eu me envolvi numa série de debates dessa ordem ao longo de 2022 e critiquei muito, por exemplo, o próprio Glenn Greenwald. Escrevi uma carta perguntando se ele tem algum tipo de relação comercial. Quero deixar isso registrado aqui e quero convidar o senhor Glenn Greenwald para um debate aqui no canal, se ele topar, porque o Helder vai rodar aí, se ele defenderia isso. Eu gostaria de perguntar se ele entende que a fala desse senhor deve estar protegida sob a égide da liberdade de expressão. Se ele defende esse tipo de coisa, porque não é possível. Não é possível, cara, que um jornalista sério defenda isso. E eu gostaria de saber uma série de perguntas, Helder, que eu gostaria de fazer para ele, se ele tem algum tipo de relação comercial com o Rumble, por exemplo, entende? Porque quem defende que não, os governos e os grandes bilionários estão se articulando para acabar com a liberdade de expressão no mundo, eu suponho que você não esteja trabalhando para uma empresa de tecnologia enquanto você se articula com base nesse tipo de premissa, né? Então fica aí o meu desafio, o meu convite, melhor colocado, para que a gente seja capaz de fazer um debate e efetivamente analisar essa questão. Será que ele é a favor disso, Maldonado? Será que ele defende que alguém possa se articular com esse tipo de parâmetro nazifascista e que isso deve estar contemplado pelo que a gente chama de liberdade de expressão? Eu gostaria de ver um jornalista tentando sustentar essa postura, juro por Deus, cara. Ele está convidado, se quiser vir aqui no nosso canal, pode vir e a gente faz um debate, até porque o Greenwald, ele leva em consideração o direito americano para dar esse tipo de opinião. Só que ele tem que lembrar sempre que ele não está nos Estados Unidos, só que é o Brasil, tá? E o nosso direito, ele funciona de outra maneira, tá? Você tem uma outra forma de lidar com esse tipo de assunto, esse tipo de tema aqui no nosso país. Então, ele está bastante equivocado quando se posiciona dessa maneira, acreditando que é direito das pessoas darem declarações que são criminosas. Não é um direito. Ele tem a liberdade de expressão para dar declaração criminosa. Não, não tem. Não tem. Aqui não é os Estados Unidos, aqui é o Brasil. E vamos ver essa declaração do Sandro Fantinel. Isso foi de novembro agora, 2022. Não faz muito tempo. Estamos falando aí de menos de 3 meses. Ele deu uma declaração em que ele insinua que ministros do STF teriam participado de um caso parecido com o Pizzagate dos Estados Unidos. Sabe? Aquela história conspiratória do QAnon, em que existia uma pizzaria, que era fachada para que ocorresse crime de pedofilia entre famosos. Ele fala isso, mas colocando como atores da história ministros do STF. É bom o STF dar uma olhadinha também nas falas do Sandro Fantinel. Já que ele se colocou aí na mira, por que não dar uma olhadinha no que ele fala? Será que ele sustenta isso? Ele tem provas? Será? Pô, seria legal. Mostra as provas aí então, Sandro Fantinel. Se tem provas, mostra. Se não tem, aparentemente o teu futuro está bem comprometido. Sejam criadas leis mais severas para esse tipo de crime, se dito por ele mesmo através de um vídeo que rodou todas as redes sociais, um ministro do Supremo Tribunal Federal participou de uma orgia com crianças fora do Brasil, como é que um cara desse vai permitir que sejam criadas leis mais severas para quem comete esse crime aqui dentro? A vergonha começa lá em cima. A gente sempre se tirou o exemplo pelos nossos pais quando a gente era criança. E o povo tira o exemplo das nossas autoridades. Então, é triste o futuro que a gente vê em cima dessa situação. Para sejam criadas leis mais... Assim, o erro de português aí, sejam,
é o menor dos problemas, tá? O menor dos problemas, de verdade, gente. Assim, se o cara errasse isso e desse uma puta opinião, eu sou favorável a pessoa se expressar como quiser, desde que o conteúdo seja bom. Eu não ligo mesmo. Não sou uma pessoa com preconceito nesse nível, não. Mas eu vou repetir o vídeo para que não reste dúvida do que ele falou. Olha só, preste atenção. Mais severa para esse tipo de crime, se dito por ele mesmo através de um vídeo que rodou todas as redes sociais, um ministro do Supremo Tribunal Federal participou de uma orgia com crianças fora do Brasil? Como é que um cara desse vai permitir que sejam criadas leis mais severas para quem comete esse crime aqui dentro? A vergonha começa lá em cima. A gente sempre se tirou o exemplo pelos nossos pais quando a gente era criança. E o povo tira o exemplo das nossas autoridades. Então, é triste o futuro que a gente vê em cima dessa situação. Parabéns. E aí, César? Duas coisas. Você vê que ele sabe. Você vê que ele sabe que a forma como ele se articula no microfone ganha ressonância na vida social. Ele sabe disso. Ele acabou de dizer que o povo tira da nossa autoridade. O que ele diz antes, ele faz uma acusação tenebrosa. Ele acusa um membro do STF, ou seja, um ministro da Corte Constitucional Brasileira, de pedofilia. Então, cabe, isso não mudou ainda, tá? No ordenamento jurídico nacional, o ônus da prova cabe a quem acusa. Você não está acusando? Você precisa apresentar as provas. Cadê as provas? Então você tem um parlamentar, vamos aos fatos, o que a gente acabou de ver aqui. Você tem um parlamentar dizendo que um membro da Corte Constitucional Brasileira participou de uma orgia com crianças numa nação estrangeira. Quem? Em qual nação? Quando? E onde estão as provas que substanciam isso que você está pleiteando? É isso aí, meu caro. Vamos tem que botar para cima desses caras, Helder. O cara não pode... A gente precisa entender que, ao superar o paradigma bolsonarista, você não pode dizer o que você bem entende de forma inconsequente para lacrar em rede social, para ganhar corte, para ganhar seguidor. Entende? Então, cadê as provas, vereador Sandro? O senhor tem que apresentá-las. Você não está acusando o ministro do STF? Essas provas precisam ser apresentadas. O nome de qual ministro o senhor se refere precisa ser apresentado, em qual país isso aconteceu. E por que não apresentou provas até agora? Sendo um vereador. Quando foi essa fala, Alder? Eu não tinha visto isso ainda. Novembro de 2022. A gente está falando de coisa recente. Isso não ganhou uma página de jornal. Isso não saiu na imprensa. Tá? Isso passou totalmente batido. Inclusive na Câmara de Caxias do Sul. Certo? A pessoa fala que existe um membro do STF que foi praticar um crime absurdo como esse em outro país e todo mundo ouve e faz ouvido moco. Fala, bem, deixa aqui acusar, deixa o Sandro acusar. Gente, peraí, só 3 meses, tá, gente? 3 meses. Não estamos falando de algo que aconteceu há 10 anos, não. 3 meses! 3 meses. E só agora veio à tona, porque ele fez essa fala horrorosa contra os baianos. Só agora veio à tona. Não pode, cara. Isso não pode ficar assim. Você, não só enquanto parlamentar, Helder, mas enquanto cidadão da República, você precisa entender que você tem uma série de direitos, só que você precisa entender que você tem uma série de deveres também. Você não pode se articular com base em difamação, em calúnia, em xenofobia, em racismo, e ser compelido a acreditar, pelas próprias consequências que os teus atos produzem, de que você vai sair incólume, que você não vai ter que arcar com consequência nenhuma. Isso é um absurdo. Então, se esse senhor é capaz de dizer tudo o que ele disse contra o povo nordestino, é capaz de confessar que ele aplica métodos análogos à escravidão com argentinos e que os argentinos ainda agradecem, se ele é capaz de imputar o crime de pedofilia a um ministro da Corte Constitucional Brasileira e ele não tem que responder por absolutamente nada e ele não tem que apresentar prova para substanciar aquilo a acusação que ele está efetivando,
É óbvio que a consequência é trágica, porque então qualquer um vai agir como a extrema-direita age. Você inventa factoide, você mente, você difama. Entendeu, cara? Você não precisa responder por nada, né? Exatamente. Aí, beleza, cara. Né? Acaba com a justiça, não precisa de mais nada. Não precisa mais, né? A pessoa faz o que quer, inventa factoide, fala o que quiser, mas o Web Futsal falou um negócio que é verdade. Neste caso, cabe processo de 11 ministros do STF. Espero que façam isso. Afinal de contas, qual deles? Que todos processem, então. Jogou na roda aí que um deles. Qual? Processe, né?